Olá, eu sou a Isabela, sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia do HC e vou apresentar a aula sobre colo uterino, achados normais e lesões precursoras. Eu fui orientada pela doutora Rosane e pelo Dr. Gilberto. Então, primeiramente, falando sobre o câncer de colo de útero, que é aquele que a gente quer rastrear para evitar, ele é uma doença multifatorial, em que a infecção por HPV é uma causa necessária. Existem 3 tipos oncogênicos desse vírus e os mais relacionados ao câncer de colo são o tipo 16 e tipo 18. Existem também alguns outros fatores associados, como baixo nível socioeconômico, fatores nutricionais de higiene, sexo precoce, múltiplos parceiros, uso de drogas e de medicações imunossupressoras, a multiparidade, o tabagismo e o uso prolongado de contraceptivos orais. O rastreamento, então, tem como objetivo identificar as mulheres que têm lesões cervicais pré-invasivas e oferecer para elas um tratamento precoce, para evitar, então, a evolução dessas lesões para uma doença neoplásica. Temos 2 métodos de rastreamento, eles são a citologia cervical, que é aquela disponibilizada no nosso país pelo SUS, e os testes de pesquisa do DNA-HPV, que são aconselhados a partir dos 30 anos. Mas no Brasil, esse teste está disponível na rede particular. Em vários países, o rastreamento é realizado pelo teste de HPV, mas essa não é uma realidade do Brasil. A citologia, então, tem sensibilidade e especificidade variáveis. Isso porque a interpretação dos achados citológicos depende de pessoa para pessoa, principalmente naqueles achados inespecíficos. Existe uma maior sensibilidade na citologia para detecção de anormalidades escamosas do que lesões glandulares. Isso porque a localização do epitélio glandular pode dificultar a detecção de lesão incipiente. A citologia pode ser realizada por 2 métodos, a citologia de base líquida e o teste convencional. Existem estudos que mostram que não existe mais sensibilidade para detectar lesões precursoras utilizando a citologia de base líquida, mas que esse meio possibilita, então, uma menor taxa de lâmina inadequada. E quando a lâmina está inadequada, a gente tem que repetir o exame com uma frequência maior, com um intervalo menor, na verdade. O câncer de colo, então, ele tem uma história natural com um longo período de lesões precursoras, que são assintomáticas e são curáveis na maioria das vezes, quando a gente oferece um tratamento adequado, né? Então, por isso que é importante a gente rastrear. As lesões precursoras, né, são as neoplasias intraepiteliais cervicais tipo 1, tipo 2. E lembrando que o NIC1, que é a neoplasia intraepitelial cervical tipo 1, ela não é uma lesão precursora do câncer, ela representa a ação do HPV naquele epitélio. Então, quando está tendo uma expressão citomorfológica pelo HPV, a gente vai encontrar o NIC1, mas essa é uma lesão que tem uma alta probabilidade de regressão, por isso que não é considerada como uma lesão precursora. O HPV é um vírus, então, que tem uma maneira de prevenir, né? Ele tem vacina. A vacina disponível no SUS é a vacina quadrivalente, que protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18. Ela é oferecida para meninos e meninas de 9 a 14 anos em dose única. Em 2024, também foi expandida para a faixa etária de 15 a 19 anos, para aqueles pacientes que não haviam sido vacinados antes. Para pacientes imunossuprimidos de 9 a 45 anos, deve ser realizada em 3 doses. Pessoas que foram vítimas de abuso sexual entre 9 e 45 anos também devem ser vacinados, se não tiver sido vacinado antes. O tanto de dose depende da faixa etária. E mais recentemente, os pacientes com papilomatose respiratória recorrente também foram incluídas na vacinação. Mas o esquema de dose e a faixa etária ainda não foram definidas pelo Programa Nacional de Imunização. Existe também a vacina bivalente, que protege contra o HPV 16 e 18, é realizada em 3 doses, mas quase não é utilizada. E a vacina nonavalente, que protege contra 9 subtipos do HPV. Ela é disponível na rede privada e realizada em 3 doses. E a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda que sempre que possível, sempre que o paciente tiver oportunidade, deve preferir a vacina nonavalente, por proteger contra mais subtipos do HPV, não só aqueles que acometem mais o trato genital, mas também outros sítios. No Brasil, então, o rastreamento é realizado pelo exame citopatológico. Ele deve ser iniciado aos 25 anos de idade e os 2 primeiros exames são realizados com intervalo anual. Depois de 2 exames normais, o rastreamento passa para o intervalo trienal.
O rastreamento, então, finaliza aos 64 anos, após 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos. Em casos de mulheres com mais de 64 anos que não tenham feito citopatologia, a gente deve fazer 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos. Depois de 2 exames normais, ela pode ser dispensada do rastreamento. As gestantes não têm nenhuma especificação quanto a não poder fazer a citologia, pelo contrário, como o rastreamento no Brasil é oportunístico, né? Então, assim, geralmente a paciente vai, procura a unidade por algum outro motivo e é oferecida a citologia. A gestação é um bom momento para a gente oferecer o exame para a paciente, porque é quando ela vai estar mais em contato com o serviço de saúde. As pacientes que passaram por esterectomia total ou por lesão benigna podem ser retiradas do rastreamento, desde que elas tenham um exame normal anterior, né? 2 exames normais anteriores. Mulheres que não tiveram atividade sexual, elas também não precisam ser submetidas ao rastreamento, isso porque, como já foi falado, a infecção pelo HPV é uma causa necessária para o surgimento do câncer de colo. E pacientes com HIV positivo, o rastreamento deve ser iniciado logo após a sexarca. Os 2 primeiros exames são realizados com intervalo semestral e depois dos 2 exames normais pode ser anual, com exceção das pacientes que têm CD4 menor do que 200, que são aquelas que têm um imunocomprometimento mais importante, né? Então o exame é realizado com intervalo semestral. Sobre aquela questão que eu havia falado da amostra insatisfatória, né? Ela é classificada assim quando tem um material acelular ou hipocelular ou quando a leitura está prejudicada por conta da presença de muito sangue ou de leucócitos, por exemplo. E a recomendação é repetir o exame em 6 a 12 semanas, preferencialmente corrigindo o fator que levou a essa amostra insatisfatória. Então, corrigir hipoestrogenismo, evitar a coleta do material quando o paciente estiver com sangramento exacerbado. E além disso, existem casos, né, em que a gente tem um esfregaço normal, mas que só tem células escamosas. Então, quando a gente vai ver lá a representatividade dos epitélios, não tem epitélio glandular. Mas isso não faz com que a gente tenha que repetir o exame imediatamente. A orientação é repetir o exame em 1 ano e depois de 2 exames normais consecutivos pode ser o rastreamento trienal. Nesse quadrinho a gente pode ver então os laudos, né, das lâminas. Primeiramente, a classificação citológica foi feita por Papa Nicolau em 1941, modificada depois pela MS, foi depois para a classificação de Richard, o sistema Bethesda, e hoje em dia a gente utiliza a classificação citológica brasileira, que foi feita em 2006. Já nesse quadrinho, a gente vê as alterações possíveis, né, na citologia. E cada alteração tem uma conduta diferente. Algumas delas a gente vai repetir a citologia em determinado tempo, em outras a gente vai encaminhar diretamente para a colposcopia. E a seguir eu vou falar sobre cada uma dessas categorias. Primeiramente, as células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, né, o ascos ou asquias. Essa alteração é a mais frequente nos exames de citologia e a frequência de câncer é muito baixa, é de 0,1 a 0,2%. Então, a orientação é repetir o exame, a depender da faixa etária da paciente. Se a paciente tiver menos que 25 anos, deve repetir em 3 anos. Em paciente entre 25 e 29 anos, a citologia deve ser repetida em 12 meses. E em 30 anos ou mais, deve ser repetida em 6 meses. No caso, na repetição, né, se o exame vier normal, então a gente vai repetir a citologia novamente em 6 meses ou em 12 meses, dependendo da faixa etária. Se tiver normal de novo, a gente vai seguir o rastreamento citológico trienal. Em caso de alteração nessa repetição, se mantiver com asquias ou mudar para alguma outra categoria, a gente deve indicar a colposcopia. E lá na colposcopia aí vai avaliar se tem alteração, se precisa de fazer biópsia, se a gente conseguir visualizar a junção escamocolunar, se precisa de avaliar o canal endocervical. Isso tudo depende da colposcopia. Se a colposcopia vier normal, se tiver tudo sem alteração, aí a gente vai repetir a citologia em 6 meses e depois fazer o rastreamento citológico trienal. No caso das células escamosas atípicas de significado determinado, quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau, que é o ASC-H, a indicação é colposcopia. Isso porque tem uma ocorrência maior de câncer nessas pacientes, em torno de 1,3% a 3%. E na colposcopia, novamente, a gente vai avaliar se tem algum achado colposcópico anormal, como é que está a junção escamocolunar. Tudo estando normal,
Na colposcopia, a gente vai repetir a citologia e a colposcopia em 6 meses e depois fazer o rastreamento histológico trienal, tudo mantimento normal. Se não, se vier alteração, a gente vai seguir de acordo com o que vier na alteração. As células glandulares atípicas de significado determinado, possivelmente não neoplásicas, ou as células glandulares atípicas de significado determinado, quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau, essa classificação é uma categoria de alto risco porque tem uma grande associação com o NIC2 e o NIC3, que são lesões precursoras, e também com câncer. Nas pacientes menores que 40 anos, existe uma maior associação com as lesões neoplasias intraepiteliais cervicais, e nas pacientes com mais de 40 anos, o mais prevalente são as doenças invasoras, Então, a conduta é a colposcopia. Tem que fazer a colposcopia, avaliar se tem alguma alteração, avaliar o canal endocervical, e estando tudo normal, sem alteração, sem achados sugestivos de câncer ou de NIC2 ou NIC3, deve ser feito o rastreamento histológico semestral durante 24 meses, então, 2 anos. Depois de 2 anos de exame normal, é que a gente pode voltar para o rastreamento histológico trienal. Caso contrário, vai fazer a excisão da lesão e seguir de acordo com o que vier na biópsia. A lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, que é o LCU, a conduta é repetir a histologia em 6 meses. Se mantiver com essa alteração, a gente vai indicar a colposcopia. Se na repetição da histologia vier normal, a gente vai repetir a histologia com 6 meses, depois de 2 exames normais, 2 exames semestrais normais, é que a gente pode voltar para o rastreamento histológico trienal. Se for indicada a colposcopia e a colposcopia estiver normal, a gente vai repetir a citologia com 6 e 12 meses. Mesma coisa, também depois da citologia normal, a gente pode voltar para o rastreamento trienal. Caso contrário, a gente vai seguir de acordo com o que vier na biópsia, se vier NIC2, NIC3 ou se vier câncer. Agora, sobre as lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, a conduta é a colposcopia, Então, a gente vai avaliar novamente na colposcopia como é que está a junção escamocolunar, se tem algum achado anormal que indica a excisão da lesão, se precisa de fazer biópsia, se for fazer biópsia, o que veio na biópsia, Caso na colposcopia não venha nada de alterado, venha tudo normal, a gente vai revisar essa lâmina, ver se realmente era um HSIL, ou repetir essa histologia, ou mesmo avaliar o canal endocervical. Se não tiver nenhuma alteração, a gente vai fazer os segmentos com colposcopia e histologia, a depender do serviço. Se vier alteração, a gente vai fazer a excisão da lesão. A colposcopia, que é esse exame que a gente tanto falou, é um exame para avaliar, então, mais de perto o colo uterino, para avaliar a disfunção escamocolunar, para ver a zona de transformação e avaliar, então, esse colo de uma maneira mais detalhada. O importante é a gente avaliar o orifício cervical e ter certeza do que nós estamos fazendo. O segmento após NIC2 e NIC3 depende do que vier a biópsia. A biópsia, quando vem com margem livre de doença ou quando tiver comprometimento pelo NIC1, a gente deve repetir a histologia com 6 e 12 meses e depois de 1 ano de exame normal, a gente pode fazer a histologia anual durante 5 anos. Se a biópsia vier com margem comprometida por NIC2 ou NIC3, a orientação é repetir a histologia e a colposcopia semestralmente durante 2 anos. Depois de 2 anos é que a gente pode fazer a citologia anual até completar 5 anos de tratamento. Depois de 5 anos, a gente pode voltar para o exame trienal. Lembrando que, se tiver comprometimento da margem cirúrgica por NIC2 e NIC3 e a paciente não puder ser acompanhada, se tiver alguma questão técnica ou mesmo se a paciente não quiser fazer acompanhamento, a gente vai indicar a excisão da lesão. Em 2011, existiu uma mudança da terminologia da colposcopia e foi estabelecido que a avaliação da colposcopia, de modo geral, a gente deve ver se ela é adequada ou foi inadequada. Se foi inadequada, então avaliar, colocar a justificativa, a paciente estava sangrando muito, por exemplo. Avaliar a visibilidade da junção escamocolunar, falar se ela foi visualizada, se foi completamente visualizada ou se ela não era visível, e avaliar o tipo da zona de transformação. Foi substituído, então, o termo da colposcopia satisfatória ou insatisfatória, e é importante a gente ver se tem alguma lesão, colocar se aquela lesão
foi dentro ou fora da zona de transformação, em qual o número de quadrantes que ela comete, o percentual do colo afetado e a posição daquela alteração lá no colo, né? Quando a gente não consegue visualizar a junção escamo-colunar no exame, existem algumas medidas para tentar facilitar, né, a realização da avaliação, como a maior abertura do espéculo, a retirada do muco cervical, a introdução de bola de algodão ou da escovinha lá no colo do útero, a utilização de espéculos endocervicais ou mesmo a estrogenização da paciente para repetir o exame posteriormente. A zona de transformação, que a gente tanto fala, né, então é o ponto até onde chegou o epitélio glandular antes de iniciar o processo metaplásico. A gente vai encontrar a zona de transformação lá perto do último orifício glandular ou procurar próximo do último cisto de Nabu. Eu não vou ficar especificando sobre a realização da colposcopia, porque a gente teve aulas no nosso cronograma da colposcopia, né, separado. Mas, de modo geral, né, as zonas de transformação podem ser do tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 ela é completamente ectocervical, totalmente visível. Tipo 2 ela tem componente endocervical, mas também é completamente visível. E tipo 3 ela tem componente endocervical e não é completamente visível. Os achados colposcópicos, né, eles podem ser classificados em normais, anormais e diversos. Os normais são epitélio escamoso, a ectopia, a metaplasia e o cisto de Nabu. Os anormais são divididos em lesões menores, maiores e os suspeitos de invasão. Lesões menores são aqueles o mosaico fino, o epitélio aceto branco fino. As lesões maiores são o mosaico grosseiro, borda nítida e sinais inespecíficos. E a suspeita de invasão são os vasos atípicos, as lesões esofíticas e as ulcerações. Os achados diversos podem ser pólipos, inflamação, estenose, endometriose ou achados que são consequência de tratamento. Os achados normais, né, eu trouxe aqui algumas fotinhas do epitélio escamoso original, que na colposcopia vai ter uma coloração rosa com superfície lisa. A gente pode visualizar uma boa vascularização através do epitélio escamoso. Quando a gente passa o ácido acético, não vai ter modificação, e com a aplicação do Lugol ele fica um epitélio marrom acaju. Já o epitélio colunar é uma camada única lá entre o endométrio e o epitélio escamoso original. Com a passagem do ácido acético vai ficar com a aparência de cachos de uva, e normalmente ele vai estar na endosservis, mas também pode estar na ectoservis se tiver extrópio. Raramente ele pode ser encontrado na vagina. Aqui eu trouxe algumas fotinhas de lesões menores, que são o mosaico fino e o epitélio aceto branco fino. Algumas fotinhas de lesões maiores, né, que é o mosaico grosseiro. E aquelas suspeitas de invasão, que são os vasos atípicos. Para visualizar vasos, a gente pode colocar filtro lá no colposcópio, filtro de luz. E as lesões esofíticas e ulcerações, que são aquelas que são sugestivas de câncer, né? E os achados diversos, que são os pólipos, cervicite, né, colpite, que é a inflamação, a endometriose cervical. E agora eu vou falar sobre o artigo. O artigo que eu trouxe é um ensaio clínico publicado na JAMA em 2018. Ele compara, na verdade, né, o rastreamento com o teste de HPV e a citologia, buscando então as neoplasias intraepiteliais cervicais de alto grau em um período de 48 meses. Ele foi um estudo conduzido no Canadá, com 19.000 mulheres entre 25 e 65 anos de idade que não tinham histórico de lesão cervical anterior ou não foram esterectomizadas, né? E foram divididos então em dois grupos: as pacientes que passaram pelo teste primário do HPV e aquelas que foram submetidas à citologia líquida. Aí aqui eles colocam todos os números do artigo, né? Mas de modo geral eles então dividiram esses grupos para os pacientes que passaram pelo teste de HPV e as que fizeram a citologia. Se o teste de HPV viesse alterado, as pacientes passavam então pela citologia. E se continuasse bem alterado, elas iam passar pela colposcopia, né? E iam acompanhar de acordo com o que viesse na colposcopia. Já as pacientes que passaram pela citologia, elas foram acompanhadas de acordo com o que viesse lá na colposcopia quando ela tinha sido indicada.
E no final eles compararam então a ocorrência de NIC2 e NIC3 nesses dois grupos. Nos resultados, então, eles avaliaram que teve uma redução do NIC3 nas pacientes que passaram pelo teste de HPV. Então, no período de 48 meses, existiu uma menor ocorrência de NIC3 nas pacientes que passaram pelo grupo da testagem do HPV, comparado com o grupo da citologia. Houve uma redução de risco de 58%. Quanto ao NIC2, o grupo de HPV também teve uma menor incidência, quando comparado com o grupo da citologia, com risco relativo de 0,47. Eles observaram que nas pacientes que foram submetidas primeiramente ao teste de HPV, eles indicaram mais colposcopia, porque teve uma maior detecção precoce. Mas naquela segunda passagem, então assim, quando foi acompanhar em 48 meses, o grupo da citologia precisou fazer mais colposcopia do que o grupo da testagem do HPV. Então, como conclusão, eles avaliaram que o teste primário de HPV é mais eficaz do que a citologia para detectar precocemente as lesões cervicais de alto grau, reduzindo então a incidência de NIC2 e NIC3 em 48 meses. Quando compararam as pacientes que estavam normais, no começo do ensaio, dos dois grupos, então a paciente que tinha teste de HPV negativo e a paciente que tinha citologia negativa, as pacientes que tinham citologia negativa tinham mais risco de desenvolver lesão significativa do que as pacientes que tinham teste de HPV negativo. Então, das duas que estavam normais no começo, a que tinha citologia negativa tinha mais risco de depois ter uma alteração do que a paciente que no começo tinha teste de HPV negativo. E esses resultados, então, sustentam a eficácia do tratamento baseado no rastreamento com teste de HPV. Mas eles ressaltam que mais pesquisas são necessárias para avaliar o custo-benefício, porque o teste de HPV é um teste mais caro, mais dispendioso. Eu trouxe esse artigo para a gente ressaltar, então, a importância da utilização do teste de HPV para rastrear o câncer de colo. Hoje em dia, esse não é um teste que está disponível no SUS, é disponível apenas nas redes privadas do país. Mas muitos estudos têm sido conduzidos, em muitos países o rastreamento é feito pelo teste de HPV, como eu já havia falado. Então, é algo que talvez no futuro tenha alguma mudança no nosso país, mas hoje em dia o que a gente tem no SUS é a citologia. Mas é importante a gente não deixar de fazer a citologia, oferecer para as pacientes e ressaltar sobre a importância de repetir no tempo adequado para justamente identificar as lesões no tempo certo e evitar a ocorrência do câncer de colo. Essas foram as minhas referências e muito obrigada.